e também não vai se fadigar. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Isso aqui diz exatamente que nós precisamos se renovar no Senhor. Ele é a nossa renovação. Ele é a nossa estrutura. O Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. E sem o Senhor nós não somos nada. A gente pode observar hoje como estão as coisas atualmente, não é? As pessoas se fadigam, as pessoas se cansam, as pessoas não sabem por quê. Tem um cansaço, além do cansaço físico, mas também tem um cansaço espiritual. E quando a gente tem um cansaço espiritual, a gente só pode encontrar força quando estamos verdadeiramente esperando no Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele dá vigor. Em outra Bíblia, em outra tradução, Ele diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor, ou seja, quem não tem força. Ele dá força para aquelas pessoas que estão de fato cansadas. Ele dá alegria para aquelas pessoas que estão de fato tristes. Ele dá o renovo para aquelas pessoas que estão de fato fadigadas. Ele dá o renovo, Ele dá a estrutura, Ele dá o alicerce. E isso, Hilda, o que tem a ver com o meio familiar? Tudo, igreja, tem a ver com tudo. Porque se a gente não tiver fortalecido no Senhor, se a gente não tiver uma base, se a gente não tiver de fato estrutura, além da física, mas uma estrutura espiritual para lutar, a gente não vai conseguir vencer. Então, parte do princípio que a gente tem que estar fortalecido no Senhor, que é o nosso Deus. Amém? A gente tem que estar fortalecido para guerrear as batalhas. Já começa desse princípio, que a gente tem que se fortalecer em Cristo Jesus. A gente tem que se fortalecer em nosso Deus, que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Aqui Ele diz que Ele dá força para aqueles que estão cansados. Ele dá força e vigor. Multiplica as forças. Quantas das vezes a gente chega em casa do trabalho e a gente não tem força nem para tomar um banho. Mas quando a gente pede ao Senhor força, Ele nos dá. Sim ou não? Sim. A gente vem para a igreja congregar, ouvir a palavra, e a gente às vezes não entende. Mas essa força que nos impulsiona a sair de casa é a força do Espírito Santo. É a força de Deus que nos leva para a casa dele para ouvir a palavra. Porque mais do que ter força física, é necessário